Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé nessa manhã, em nome de Jesus, para lermos aqui a palavra. Vou estar chamando minha esposa aqui para ler para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois eu te explico por quê, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Você veio para adorar o Senhor nessa manhã? E eu creio também que você veio para entregar, mas também veio para receber, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Glória a Deus. Amém? Todos acharam aí, irmãos? Verso 40 diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e a bestas do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e de ti tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Lê esse versículo aqui mais uma vez. Hoje mesmo, que Davi fala. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, irmãos? Você pode colocar a Bíblia no seu assento e aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Olhe para... Pode se assentar. Olha para suas mãos essa manhã. Porque eu creio que o que você tem pedido para Deus, Ele vai entregar nas suas mãos. Talvez ninguém tenha visto o seu secreto com Deus, mas eu creio que o que você tem pedido para Ele, Ele vai entregar nas suas mãos. Amém? Irmãos, antes de nós entrar aqui na palavra, obrigado. Antes de nós entrar aqui na palavra, eu quero explicar para a igreja porque que ela leu para mim. O apóstolo me mandou mensagem para mim ministrar. E eu sou um cara difícil para falar não, irmãos. Sou um cara muito difícil para falar não. Mas eu já falei algumas vezes não para ele. Só que quando ele me mandou uma mensagem, Deus queimou no meu coração para falar: posso sim. Só que eu estava passando por um momento difícil, irmão. A semana tem sido difícil para mim. Era cada coisa que eu vinha passando por uma prova muito difícil. Digo pessoal mesmo, não é nada financeiro, não é nada disso. Não é porque está faltando nada na minha casa, não é nada disso. É comigo mesmo. E quando foi na sexta-feira, eu fui colocar lente no olho. E quando eu fui colocar a lente, ela caiu no chão. E tipo, se ela cair no chão eu não vou enxergar, irmão, porque eu tenho a visão muito ruim. Eu fiz o transplante de córnea no olho esquerdo. E estava boa a visão, pastor William, o senhor lembra, né? Estava muito boa a visão. E aí, irmãos, conforme você vai pingando um colírio, tem corticoide.
com o decorrer do tempo vai dar catarata, é normal, é algo natural. E agora se você ver bem o meu olho, você vai ver que eu estou com catarata no olho esquerdo. E do olho esquerdo eu não estou enxergando nada. Se eu fechar o olho aqui eu não estou enxergando nada. Mas só que a gente serve a Deus, né, irmãos? E a gente não pode parar, independente do momento. É claro que a gente é carne, a gente se entristece, a gente pergunta, Deus, por que isso? Mas só que a gente não pode parar, porque Deus ele nos chamou para prosseguir. E eu estou nesse processo, mas quando foi na sexta-feira, eu fui colocar a lente pela manhã, a lente caiu no chão, só que eu não enxergo. Aí eu só fiz isso aqui, ó, porque eu vi que ela caiu nessa direção, lado direito. Aí eu fiz isso aqui pro lado, ó, e pisei na lente, irmãos. E aquilo ali, quando eu pisei na lente, eu falei para minha esposa, me deu uma dor tão grande no coração, porque é algo que me ajuda no dia a dia. E só com aquela lente eu consigo enxergar bem. Tanto que eu estou aqui pregando, eu não consigo identificar quem está na igreja, quem não está. Porque para mim aqui está tudo borrado, irmãos. Nem minha esposa eu consigo enxergar direito aqui. Mas é glória a Deus por isso, né? E quando eu pisei na lente, doeu meu coração. E na hora eu já comecei a lembrar de tudo que eu tinha para fazer no dia seguinte. E na mesma hora eu lembrei também de ministrar a palavra de Deus. Falei, meu Deus, como é que eu vou pregar, Senhor? Só que Deus me lembrou de quando não tinha visão boa também, e eu não precisava da lente. Quando a minha esposa lia a Bíblia para mim, quando ela falava da palavra para mim, aí ela olhou para mim e falou, e aí, você vai mandar mensagem para o apóstolo para falar que você não vai pregar? Aí eu fiquei em silêncio. E nesse silêncio eu falei, Deus, eu não vou mandar mensagem para ele falando que eu não vou pregar. Eu vou na tua força, Senhor. Porque se fosse por mim, irmãos, eu falo, é tão triste você ter a visão, você ter o olho e não poder enxergar bem. É tão triste isso daí. Quem usa óculos sabe, quem é dependente de lente sabe. Se você tirar, irmão, você não enxerga basicamente nada. Você enxerga tudo borrado. Mas eu creio que maior é a vitória que Deus tem para nos entregar nessa manhã. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, irmãos. E eu creio que Deus vai honrar cada palavra que sair da minha boca nessa manhã. Irmãos, eu estou explicando por quê. Porque tem sempre alguém que pergunta, né? Por que a esposa dele leu para ele? Porque antigamente quando ela lia para mim, as pessoas não sabiam que eu tinha deficiência visual para enxergar. E as pessoas me perguntavam se eu não sabia ler, pastor. Aí eu falava, não, irmão. É que a gente fica meio assim de expressar nossa deficiência, né? Mas eu falei, não, é que eu tenho problema visual. Aí a pessoa entendia. Mas glória a Deus que ela ministrou a minha vida através da palavra. E ontem mesmo, quando ela estava lendo o texto para mim, Deus começou a falar comigo, pastor, no texto. E eu comecei a expressar para ela aquilo que Deus estava falando comigo. E nós dois no quarto ali começamos a sentir a presença de Deus, irmão. E é algo tão tremendo que só estava eu e ela, mas eu creio que Deus estava ali conosco. Porque enquanto ela lia, Deus ministrava meu coração e a gente sentia a presença de Deus. E a gente foi dormir ali muito alegre, irmão. Mas é tudo para a glória e a honra do Senhor. Amém? Vamos entrar na palavra? O texto que acabamos de ler, irmãos, se a gente voltar no capítulo 16 e fazer a introdução do texto, você vai ver que Davi, ele vai ser um homem levantado por Deus. Porque quem está reinando no momento é Saul. E no reinado de Saul, ele está sendo ali rejeitado por Deus. Por quê? Por causa das suas desobediências. Ele foi rejeitado por Deus. A gente sabemos que Saul foi um homem levantado não por Deus, mas sim pelo povo e pelo profeta Samuel. Porque Samuel, ele vai amar Saul de uma tal maneira que ele vai acreditar que Deus tinha algo grande na vida de Saul. Só que você vai ver bem a história que quando Deus vai rejeitar Saul, ele vai expressar também que ele vai achar um homem, ele vai achar um servo fiel a ele, segundo o coração dele. Quem que ele acha? Ele acha Davi. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu estava lendo com a minha esposa e a gente estava estudando, ela estava lendo para mim. E eu fui buscar entender quantos anos tinha Saul quando ele foi rejeitado por Deus, só que eu não encontrei. Mas eu encontrei quantos anos ele tinha quando ele iniciou o seu reinado. E se você for ver, Saul ele tinha 30 anos quando ele inicia o reinado em Israel. Só que é interessante que quando ele inicia o reinado em Israel, Davi não tinha nem nascido. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: antes de você nascer,
Deus já tinha um plano na sua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha algo escrito sobre a sua história. Antes de você nascer, Deus já tinha algo escrito do que Ele ia fazer na sua vida. Você vai ver que Davi não era nem nascido, mas Deus já tinha um plano na vida de Davi. E Saul, ele começa a reinar, e você vai ver que ele começa a fazer coisas que Deus vai começar a rejeitar ele. Porque Deus fala para ele fazer de um jeito, e ele faz de outro. E você vai ver que uma das coisas que fez Saul fez ser rejeitado também, sabe o que é? Que quando chega o momento do sacrifício, além dele esperar o profeta, que é Samuel, chegar, ele vai se antecipar ao profeta e fazer aquilo que não era para ele fazer. Isso que a gente tem que entender, irmãos, que tem coisas que é para a gente fazer, mas tem coisas que Deus vai enviar alguém com mais autoridade para fazer. E você vai ver que isso causou a rejeição de Deus para com Saul. Só que o ministério de Deus acabou? Não. Porque ainda que alguém seja rejeitado, Deus, Ele sempre vai levantar alguém. E você vai ver que Deus, Ele fala para Samuel no capítulo 16. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Sendo que eu já rejeitei ele, Samuel. Agora você pega e vai até Belém. Você vai até a casa de Jessé, ou vai até Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus deu o endereço para Samuel. Deus deu aonde era para ele ir, mas Deus não falou quem ele ia ungir. Você vê, Samuel era profeta, sim ou não? Mas só que Deus revela o nome da pessoa na casa que ele vai, fala para onde ele tem que ir, mas não fala, você vai ungir Davi. Deus não fala para ele. Deus permite Samuel chegar até Belém, sacrificar o Senhor, se reunir com Jessé e seus filhos. E quando ele chega na casa, ele vai olhar para dentro da casa, a aparência vai chamar a atenção de Samuel. Por quê? Porque quando ele chega lá, quando ele vê quem? Eliabe. Eliabe era um homem de boa aparência, irmãos, homem de guerra. Quando Samuel olha para ele, Samuel fala, é esse, não tem como não ser esse. Deus escolheu este homem, é ele que vai sobre Israel. Só que Deus olha do céu e diz, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Por quê? Porque o homem vê aquilo que está visível, mas eu olho para o lado de dentro, Samuel, eu olho para o interior. Sabe o que Deus está falando para Samuel? Eu não olho para a aparência, Samuel, eu olho para o coração. Olha para o seu irmão que está do teu lado, vê se você consegue ver o coração dele aí. Você consegue ver a aparência, né? Mas o Deus que conhece além da aparência, Ele olha para dentro do coração e Ele já sabe a intenção do coração da pessoa. E a Bíblia diz, você já conhece a história, para a gente correr aqui no texto, que Samuel entra lá, ele vê Eliabe. Deus fala, Samuel, não é esse aí não, Samuel. E a Bíblia diz que vai se apresentar diante dele os 7 filhos, sendo que Jessé tinha 8 com Davi. Vai se apresentar os 7. Deus não vai falar para Samuel que é nenhum. Mas aí Samuel vai olhar e vai dizer, Jessé, acabou-se os mancebos, não tem mais nenhum filho. Jessé vai falar, Samuel, tem um mais moço, tem o meu filho mais novo que está no pasto, apacentando as ovelhas. Ou seja, sabe o que eu entendo com isso? Deus vai de encontro com quem está trabalhando, irmão. Você está trabalhando, você pode ter a certeza de uma coisa, que Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. Eu digo trabalhando não é porque envolve a sua vida profissional não, mas envolve a tua vida pessoal. Ou seja, quando eu digo trabalhar, eu digo que a pessoa está em movimento. Ela já está em movimento, Deus vem até ela e coloca ela para se movimentar mais. Você vai ver que Samuel fala, manda chamar ele, e ninguém vai se assentar na mesa até ele chegar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Davi estava na casa, sim ou não? Não estava na casa.
Mas só que Deus estava na casa. E ele já sabia quem ele ia ungir e quem ele ia levantar. Era simples, irmãos. Deus mandar Samuel, é o profeta, irmão. Ele tem intimidade com Deus, Deus fala com ele na terra. Não era mais simples Deus pegar, levar Samuel, pastor William, até o pasto e falar: esse aqui é o rei de Israel. Mas só que Deus faz o que? Sabe o que? Deus leva na casa. Por quê? Porque o que Deus tem com Davi não vai ser só com ele. O que Deus tem com Davi vai envolver toda a casa dele. Sabe o que Deus está liberando aqui nessa manhã sobre a sua vida, irmão? Eu creio que tem na igreja. Tem na igreja, é certeza. Se você não fala com algum irmão seu, com seu pai, com a sua mãe, é tempo de você voltar a falar, irmão. Porque talvez você ora para Deus fazer, para Deus realizar, e Ele vai fazer na sua vida. Mas só que é necessário que todas as coisas estejam alinhadas. Porque como é que Deus vai fazer na vida de um filho, sendo que ele não fala com o pai? Como é que Deus vai fazer na vida de um filho, sendo que ela não fala com a irmã, com o irmão? Não. O que Deus vai fazer na sua vida não vai afastar a sua casa. O que Deus vai fazer na sua vida vai unir toda a sua família, vai unir toda a sua casa. Irmãos, você sabia que no meio da casa de Davi tinha os irmãos dele não gostavam dele. Não gostava dele. E no capítulo 17 isso prova que não gostava dele, mas a gente vai chegar lá. Mas só que pelo fato dos irmãos dele não gostar dele, achar ele acima de todos, mesmo ele sendo mais novo, Deus se agradou de Davi, pelas atitudes de Davi, irmão. Porque enquanto os irmãos estavam em casa, Davi estava no pasto. E detalhe, ele estava cuidando daquilo que não tinha valor para ninguém. Ele estava cuidando daquilo que não tinha valor para ninguém, mas ele estava lá. E você conhece a história, que quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, veio o urso, veio o leão. Davi poderia muito bem deixar o urso ou o leão matar a ovelha, mas sabe o que ele faz? Ele toma a frente, irmão. E ele vai para cima do leão, ele vai para cima da ovelha, e ele mata ali o leão. Ele vai para cima do leão, vai para cima do urso, e ele mata ali o leão e o urso. Tudo para quê? Para salvar a ovelha. Porque aquilo não podia ter valor para ele, mas para Deus, se Deus colocou para ele fazer, ele fazia com excelência. Então se você, irmão, faz algo pequeno e você cuida com valor, você pode ter a certeza de uma coisa: que Deus já tem algo grande preparado para colocar nas suas mãos. Deus já tem algo grande. Por quê? Porque você já está preparado para receber. Porque não adianta Deus colocar as ovelhas na mão de Davi, e Davi falar: vou fazer de qualquer jeito. Davi só ia provar uma coisa: que ele não estava preparado para ser rei de Israel. Ele não sabia que ele ia ser, mas ele não ia estar preparado para ser rei de Israel. Mas você vai ver que ele fazia com excelência. E ele do pasto foi para a mesa ser honrado. E você conhece a história que quando ele está lá, ele chega lá na mesa, ele se assenta. E a Bíblia diz que o sacerdote Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça dele, e unge ele a rei de Israel. Sabe o que é interessante, irmãos? Que Davi, ele tinha entre 15 e 17 anos quando ele foi ungido rei de Israel. E se ele tinha, vamos colocar aqui 17 anos, mas foi entre isso, 15 e 17 anos. Se ele tem 17 anos, Saul tinha 47. Porque Saul começou a reinar com 30. Davi não era nem nascido ainda na época. E ele começa a reinar, ele reina, está reinando. Davi nasce, cresce, completa os seus 17 anos, e ele é ungido rei de Israel. Só que ainda quem está no reinado é Saul. Diga assim comigo: Saul está reinando ainda. Porque Deus não faz nada para atropelar ninguém. Foi Deus que ungiu Davi, sim ou não? Mas isso não significava que Davi já ia tomar posse do trono. Você vai ver que ele é ungido a rei.
Saul tinha seus 47 anos ali, e a Bíblia vai nos dizer que Saul continua o seu reinado. Davi é ungido a rei, mas ele não vai para o trono. Ele tem a unção, mas não tem o trono. Mas ele tem a unção, mas tem a presença. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: antes do trono chegar, não se esqueça que primeiro vem a presença. Só para confirmar no texto, Carol, leia aí para mim, filha, por favor. 1 Samuel 16, verso 13, né? 1 Samuel, capítulo 16, verso 13 diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Que veio primeiro, irmão? O trono ou a presença? Então vai ser pesado agora, hein? O apóstolo já tem pregado isso aqui, mas é só para reforçar, só para reforçar só. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: depois que Deus te colocar no trono, não se esqueça que quem te colocou de pé. Agora diz para ele aí. Você não pegou, irmão, senão você tinha falado. Foi a presença. Olha para ele mais uma vez e diga: não se esqueça que quando Deus te colocar no trono, quem te levantou foi a presença. Foi a presença de Deus, irmão. E você vê que desde aquele dia em diante, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ou seja, daquele dia em diante, Davi nunca mais foi o mesmo. Se você for ver essa palavra se apoderar, é tomar posse, é dominar. E você vai ver que desde aquele dia, Davi não foi mais o mesmo, irmão. Davi foi tomado ali pelo poder de Deus. E aonde eu quero chegar com você aqui? Capítulo 17. Davi foi ungido no capítulo 16. Mas no capítulo 17, olha o que acontece, irmão. A Bíblia diz que os filisteus e os filhos de Israel se reúnem para a batalha. Eles estão ali em Socó de Judá para guerrear. É claro que é um contra o outro, né? Porque os filisteus é inimigo. E os filhos de Deus, filhos de Israel, é o povo da promessa de Deus. E você vai ver que a Bíblia diz que os filisteus estão de um lado e os israelitas de outro. E quem está na frente da batalha do povo de Israel ali é o próprio Saul, que é o rei de Israel. Ele estava na frente da guerra, na frente da batalha. E você vai ver que quando ele está na frente da batalha, o rei ele tem que ter autoridade na guerra. Só que você vai ver que a Bíblia diz que os filisteus estão postos em seu campo para a batalha. Só que a Bíblia diz que vem um gigante chamado Golias de Gate. Ele vem e ele se coloca no campo dos filisteus e ele começa a gritar. Ele começa a dizer, afrontando o povo de Deus, se não tinha nenhum homem entre os filhos de Israel para guerrear contra ele. E é interessante, irmãos, que os filhos de Israel estavam em muitos ali, assim também como os filisteus. Só que Golias está ali desafiando o povo de Deus, os filhos de Israel, e ninguém se levanta, ninguém toma a palavra para afrontar também o filisteu. Mas só que é interessante que a Bíblia diz no capítulo 17, depois você lê em casa para você ver, que essa guerra, essa afronta vai durar 40 dias. Quantos dias? 40 dias Israel estava a pelejar contra os filisteus, e Golias se colocando ali na frente da peleja, desafiando o povo de Deus, e ninguém fez nada. Ou seja, no meio dos filhos de Israel tinha homens guerreiros ali, tinha homem de guerra, mas ninguém fez nada. E quem é que vai fazer, irmãos? Se for pela lógica humana, se você for ver e estudar, Golias tinha quase 3 metros de altura. O homem andava cheio de armadura, irmão, carregando um peso no seu corpo. E ainda na frente dele
vinha um escudeiro, vinha um homem segurando um escudo para proteger ele. Só que chega um certo dia que o Jessé vai ser canal de Deus, canal de bênção na vida de Davi. Vai falar: Davi, pega esses alimentos aqui e leva até a guerra para os seus irmãos. E Davi vai pegar, vai deixar as ovelhas com alguém cuidando, ou seja, com um pastor cuidando, e ele vai até a peleja. Só que quando Davi chega lá, irmãos, o povo está tudo com medo, tudo assustado. Por quê? Porque Golias está gritando. E o povo tem medo. Por quê? Porque Golias é grande, ele tem uma estatura boa. Imagina a voz do homem. Como é que deveria ser? É de colocar medo mesmo. Porque se você for ver também, eu imagino que era como um brado de um leão. O leão, ele é grande? Não, basicamente nós somos maior que o leão. Mas o que põe medo no ser humano ou em qualquer caça, não é o tamanho do leão, mas é o brado do leão. Porque se você for ver, quando o leão ele dá o seu brado, é equivalente, irmão, o grito dele, o brado dele entrando dentro da espinha de uma caça, de um ser humano. E isso traz um medo. E era basicamente isso que Golias estava fazendo. Ele estava gritando e pondo medo no povo. E Saul, além de se posicionar e ir para a guerra, sabe o que ele estava fazendo? Estava com medo, estava retrocedendo. Mas só que chegou o dia que Deus enviou Davi. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Ele vai te enviar. Mas não vai ser para correr da guerra, não. Vai ser para ir para cima da guerra. Aonde ninguém quer entrar, Deus vai colocar você lá. Aonde ninguém quer ir, Deus vai colocar você lá, irmão. E não se preocupe com o que vão dizer, porque vão olhar para você e vai falar: mas esse aí vai lá? Não, não vai dar certo não. Essa daí vai lá? Não, não vai dar certo não. Mas tenha certeza de uma coisa, que quem te enviou também vai te capacitar, irmão. Você vai ver que Davi ele vai. E o propósito de Davi é o quê? Levar comida, simplesmente o alimento para os seus irmãos. E levar também o alimento para Saul. Só que quando ele vai, irmão, ele vê um movimento estranho. E ele olha. Aí ele vê o povo todo alvoroçado, né? E ele pergunta: o que está acontecendo? E o povo fala para ele que Golias está desafiando o povo de Deus, os filhos de Israel. E bem na hora que Davi chega lá, irmãos, Golias está dando um brado. Davi vai só olhar e vai perguntar: quem derrotar esse gigante, esse filisteu? Porque Davi não chama nem ele de gigante. Quem derrubar esse filisteu aí vai ganhar o quê? Qual que vai ser o prêmio? Aí um servo olha para Davi e diz: olha, quem vencer esse filisteu aí, o rei prometeu dar riqueza, prometeu dar sua filha em casamento e prometeu também livrar do imposto. Ou seja, não vai pagar, a família não vai pagar mais nada de imposto. Davi na hora fala: eu irei. Porque imagina, o cara vai ser rico, irmão. É a oportunidade dele. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: não perca a oportunidade. Ainda que seja assustadora. Ainda que a oportunidade seja assustadora, não perca ela, irmão. Porque é através dessa oportunidade que vai te assustar, Deus vai fazer uma coisa muito grande. Quem imagina, irmão, um homem, um jovem de 17 anos, olhando para um homem grande, de longe, imagine de perto, o tamanho do homem. Mas só que Davi fala: eu irei. E o Deus de Israel. Ou seja, Davi entende uma coisa: se eu for sozinho, ele vai me matar. Se eu for sozinho, ele vai acabar comigo. Mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor. E o Senhor vai entregar esse gigante nas minhas mãos. Davi ele vai para a guerra, irmão. Mas antes dele ir, você conhece a história e sabe que Saul vai olhar para ele e vai falar: mas você ainda é um jovem, você nem homem de guerra é. Só que é interessante que depende do ponto de vista de cada um.
Porque se nós estávamos lendo em casa, minha esposa estava lendo para mim o capítulo 16, e você vai ver que quando Saul ele fica perturbado, né, irmão? Que o Espírito de Deus se retira dele, ele fica perturbado. Ele procura um homem que seja homem de Deus e saiba tocar harpa. E quem apresentam para ele? Davi. E apresentam ele como o filho de Jessé, o belemita, tocador de harpa. Aí é interessante que um dos moços olha e fala assim, e ele é homem de guerra também, Davi. Só que Davi não era homem de guerra não, irmão. Davi era pastor de ovelhas. Se ele fosse homem de guerra, ele estava na guerra com os filhos de Israel. Só que ele estava cuidando das ovelhas. Ele não tinha experiência nenhuma na guerra. Ele tinha experiência porque ele matou o urso e porque ele matou o leão. Mas ele tinha experiência com guerra mesmo, enfrentada? Claramente não. Mas a experiência que ele tinha, para ele servia tudo. Por isso que eu te digo nessa manhã, valorize as experiências que você tem. Porque o servo de Saul ele falou, ele é homem de guerra também. Mas só que Davi não era homem de guerra. Mas para o moço, ele era. Ou seja, ele enxergou uma característica de Davi, que Davi não precisou nem falar para ele. E você vai ver que no capítulo 17, quando ele chega lá para levar o alimento para os seus irmãos, o povo está desafiando tudo. É interessante que às vezes você pensa que quem vai te apoiar, irmão, é a pessoa que está do seu lado, mas nem sempre, viu? É claro que tem pessoas que estão do seu lado. A minha família mesmo é uma bênção, graças a Deus. Não tenho problema nenhum com a minha família, com a família da minha esposa. São tudo uma bênção. Ajuda, não atrapalha, glória a Deus por isso. Mas a família de Davi, irmão, era só Jesus na causa. Porque na onde já se viu, tá na guerra, 3 irmãos de Davi. Quantos irmãos? 3. E os 3 são homens de guerra. E quando a gente junta a nossa força, a gente é mais forte, sim ou não? Só que eles 3 estão na guerra, mas estão com medo. Só que Davi chega lá, e quando ele chega, ele olha e ele fala, eu vou. Só que o irmão de Davi vai olhar para ele, Eliabe, e vai dizer, o que você está fazendo aqui? Com que você deixou aquelas ovelhas? Ou seja, ele vai praticamente zombar de Davi. Só que Davi não vai ligar para o que ele diz, porque Davi já sabia quem ele era. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, se você já sabe quem você já é. Não, irmão, pelo amor de Deus, com mais fé. Olha para ele e diz, se você já sabe quem você é, não dê ouvido para o que os outros acham de você. Sabe por que Davi se deu bem na guerra? Sabe por que Davi se deu bem na guerra? Isso daqui não está no Google não. Que nem diz o pastor Raí Carmela, né? Isso aqui não está no Google. Davi, ele sabia quem ele era. E sabe por que ele venceu a guerra? Porque ele sabia quem ele era. Mas as pessoas olhavam para ele e diziam, Davi, você não vai conseguir vencer esse gigante. Ele é forte, homem, ele é homem de guerra. Ele vai te matar. Mas Davi sabia quem ele era. E ainda mais dele saber quem ele era, ele sabia o Deus que estava com ele, irmão. Para Deus fazer na sua vida, primeiro, você tem que estar bem com você mesmo. E primeiro também, em primeiro lugar, você tem que estar cheio da presença de Deus. Porque você já parou para pensar que uma pessoa, quando ela está bem consigo mesmo, irmão, o dia dela pode estar péssimo, mas ela sabe de uma coisa, vai dar tudo certo. Ainda que esteja tudo dando errado, ela sabe de uma coisa, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem está comigo. E Davi sabia de uma coisa, que ele ia vencer Golias. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. E quando a presença de Deus está comigo, está com você, irmão, pode acontecer o que for. Você pode passar pelo que você tem que passar, mas você vai sair vitorioso. Você vai ver que Davi, ele se dispõe a enfrentar o gigante. Ainda que pessoas olhem para ele, não dê nada para ele, mas ele vai. E sabe o que é interessante?
Golias era grande, mas Golias estava com armadura. Golias estava preparado para a guerra. E ele tinha um escudeiro indo na sua frente, ou seja, ele estava em dois. Ele já estava em dois, Golias e seu escudeiro. Se você ler o texto, você vai ver que Golias tinha um escudeiro. Só que Davi estava primeiramente com Deus, e era só ele Deus, irmão. Porque o povo de Israel estava com medo, mas Davi não. Davi sabia que ele iria vencer. Agora nós vamos ler um versículo aqui. Pastor William, que está com a Bíblia aberta aí, lê para mim, pastor, o versículo que Davi fala hoje. Versículo que ele fala hoje mesmo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Pode ler, pastor. 17:46. Olha aí, irmãos, antes dele ler. Davi fala o quê? Hoje. Não, Davi fala o quê? Hoje mesmo. Só que antes de Davi falar isso, Golias olha para Davi e fala: você está pensando que eu sou o quê, rapaz? Você está vindo a mim com pau, com pedra. Você está pensando que eu sou um cachorro, é? Só que aí Golias fala mais ainda para ele, amaldiçoa ele e diz assim para ele: hoje eu vou te entregar as aves do céu e as bestas do campo, e eles vão acabar com você, na linguagem de hoje. Só que Davi fala: hoje mesmo. Termina aí, pastor. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que forte, apóstolo. Davi, qual que é esse versículo, pastor? 46. 46. Davi aqui já tinha derrubado o gigante, sim ou não? Não tinha, né? Mas olha a fala de Davi: hoje mesmo. Lá pra frente você vai ver que aconteceu. Olha, você pegar aqui, irmão. Lá pra frente você vai ver que aconteceu tudo que Davi falou. Davi falou que ia fazer o quê? Ia ferir ele, bispa. Ia cortar a cabeça dele com a espada. Mas Davi tinha feito? Não tinha, mas Davi já determinou. Ou seja, não foi algo que Davi fez na hora ali, não. Davi estava tão ligado com Deus que ele já sabia o que ele ia fazer. E Deus está liberando algo sobre as nossas vidas nessa manhã. Já tem sido pregado aqui no altar, irmão. Eu só vou continuar ministrando o que tem sido pregado aqui. Davi fala: hoje mesmo. Então hoje mesmo você vai propor no teu coração o que você vai fazer. Não, você não vai ser igual aquela pessoa que tem dúvida. Hoje vem para o altar e fala: Deus, eu te sirvo, o Senhor sabe, mas eu quero que o Senhor me honra, Pai. Me dê condições de eu comprar uma casa. Aí quando você encontra, aí a pessoa semana que vem está no altar e fala: Deus, me dê condições de comprar um apartamento, eu não quero mais a casa. Não, irmão, isso aí é crente indeciso, que não sabe o que quer. Davi já sabia o que queria. E ele fala, ele libera: eu vou ferir você na testa, eu vou arrancar a tua cabeça, e quem vai alimentar o campo vai ser você, não vai ser eu não. Porque Davi já sabia de uma coisa: Deus não enviou ele na guerra para perder. Não importaria o tamanho do gigante que se levantou, o que importa é que Davi está no campo, Davi está determinado, e Deus vai entregar a vitória do jeito que ele falou que ia fazer.
do jeito que Ele falou que vai acontecer. Então se prepare, irmão, nessa manhã, que você não vem aqui em vão. Eu creio que hoje mesmo, que você colocou no teu coração, Deus vai fazer. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem enfrentado, o que importa é que Deus está com você nessa batalha, Deus está com você nesta luta, Deus está com você nessa peleja. E tenha certeza de uma coisa, que Ele vai fazer. O que vai cair não é você, o que vai cair é esse gigante que se levantou. O que vai cair é esse gigante que se levantou contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, e o nome de Deus será glorificado. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus vai fazer, mas é necessário que você esteja na guerra, é necessário que você esteja no campo e determine o que vai acontecer. Irmão, quando eu li esse versículo, apóstolo, eu me arrepiei todo. Aí eu até falei para Carol: para aí. Na hora que ela estava lendo, eu falei: meu Deus, é muito forte. E quando ela leu esse versículo, bispo, eu falei: para, lê de novo. Aí ela leu de novo. Aí eu falei: lê mais uma vez. Ela leu mais uma vez. Aí eu falei: mas espera aí, Davi já tinha matado Golias aí? Ela falou: não. Aí eu falei: Davi já tinha feito alguma coisa com Golias aí? Ela falou: não. Aí eu falei: você reparou aí que Deus está falando no texto? Que Deus fez conforme Davi determinou? Aí ela falou: meu Deus, até me arrepiei aqui, muito forte. Irmão, Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer que você seja um crente determinado. Ele quer que você seja um crente determinado. Eu vou falar mais uma vez, porque no tempo que a gente vive, é triste dizer, eu sei que é triste, mas a gente vive num tempo tão difícil, irmãos, que hoje tem gente que quer, amanhã não quer. Tem gente que quer fazer, amanhã não quer fazer. Isso daí são pessoas indecisas, que não sabem o que Deus tem na vida dela. Mas eu creio que Deus vai te levantar não para ser um crente indeciso, mas eu creio que Deus vai levantar crentes determinados aqui nessa manhã. Diga assim comigo: Davi foi sozinho para a guerra, mas Deus estava com Davi. É muito forte. Apóstolo, Deus está contigo, viu? Eu sei que às vezes dói no coração, né? A gente pensa que muitas das vezes Deus não está vendo, mas Deus manda te dizer nessa manhã, apóstolo: Deus é contigo. Muitas das vezes você tem chorado sozinho, tem gemido sozinho, mas Deus está contigo. E não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, homem. Porque, irmãos, tem vezes que a gente passa por cada situação que a gente duvida mesmo, sabe? A gente pensa: Deus, mas o Senhor é comigo mesmo? Mas isso é a prova do que você está passando, que Ele é contigo. E você pode ter a certeza de uma coisa, apóstolo: o Senhor esse ano entra no 15º ano, né? A igreja que Deus colocou nas suas mãos. E você pode ter a certeza de uma coisa, e marcar esse dia aqui de hoje, que o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família vai ser algo tão grande, que você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, durante esse tempo todo que eu passei cuidando da sua igreja, eu nunca vivi isso. Mas Deus está te dizendo: filho, se prepara. Prepara o teu coração. Talvez você não está entendendo por que tanta luta, por que tanta prova, mas Deus manda te dizer nessa manhã: sabe por que isso, meu filho? Porque eu estou preparando o teu coração e estou lapidando a tua vida e a tua estrutura. Porque o que eu vou fazer nesse ministério, o que eu vou fazer na sua vida, o que eu vou fazer na sua casa vai ser coisa grande, vai ser coisa grande. E pode ficar tranquilo que o gigante que se levantou, Deus está jogando por terra hoje.
Deus está jogando por terra hoje. Deus está jogando por terra hoje. Por quê? Porque Deus vai te encher, meu filho. Deus vai te encher tão grande de riqueza que nem você vai acreditar o que Deus tem feito. Só levanta a mão para dar glória, irmão, quem crê na vitória. E você pode ter a certeza de uma coisa: quem já viu esse homem chorar, irmão, vai ver o coração dele se alegrar também. E a gente nem conversa muito, viu? Eu não converso com o apóstolo muito. E nem com o pastor William também. É porque é o meu jeito, irmão, sabe? É o meu jeito. Tem coisa que eu passo sozinho mesmo. E minha esposa, ela passa comigo, porque é minha esposa. Mas eu não sou um cara de ficar abrindo a minha vida, sabe? Converso mais com ela, ela sabe. A pessoa que eu fico mais próximo é ela, minha sogra e minha família. É as pessoas que eu fico mais próximo. Falo com todo mundo, graças a Deus. Respeito todo mundo, respeito o ministério de todo mundo. E eu creio que o que Deus tem para nos entregar nessa manhã é coisa grande. Você está preparado para o que Deus vai fazer? Porque eu vou te ser sincero, irmão. Davi foi preparado para alimentar os irmãos. Davi foi preparado para alimentar Saul. Mas Davi, ele não foi preparado para enfrentar o gigante. Mas existem situações que vai te preparar ali na hora. Existem coisas que Deus vai te preparar há dias, há meses, há anos. Mas existe coisa que Deus vai te preparar na hora. Quando esse gigante se levanta, é interessante, irmão, que antes dele ele está se levantando, Davi nem sabia da história. Ele só sabe da história quando ele chega lá na guerra. Mas quando o Saul vai falar para Davi que ele não consegue, que ele não é homem de guerra, que o gigante é homem de guerra há muitos anos, Davi olha para ele e fala: Saul, quando eu estava no pasto cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou uma das ovelhas, e eu se agarrei a esse leão e matei ele. A mesma coisa aconteceu quando eu estava lá, veio um urso, matou, veio para pegar a ovelha, e eu também matei o urso. E dessa mesma forma eu vou fazer com esse gigante. Irmão, eu te digo uma coisa: com a força do nosso braço, a gente pode até derrubar o urso, a gente pode até derrubar leão, mas para derrubar gigante, aí você tem que fazer, aí você tem que ser cheio igual Davi foi. 1 Samuel 16:13. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Falei até Saul, né? Falei errado. Falei, é Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E Deus, ele vai se apoderar de cada vida aqui nessa manhã. Porque o que Deus tem para nos entregar, irmão, nós tem que estar cheio dele para viver. Porque tem muita gente no nosso meio que recebe tantas bênçãos. Inclusive, apóstolo, meu cunhado vai contar até um testemunho aqui depois, que ele estava ali, o senhor vai lembrar que você foi falar com ele, um rapaz na terça-feira, e o senhor falou tudo o que ele estava passando sem saber. E minha irmã estava até conversando comigo e falando: Will, foi tão forte que o apóstolo entregou para ele, porque ele não conseguia nem olhar na cara do apóstolo. Eu falei, isso aí é... Aí minha irmã falava que olhava para ele olhava para o apóstolo meio que estranho. Foi até aquele jovem que o Senhor revelou que Deus estava repreendendo o demônio. Aí ela falou, mas eu louvei a Deus na hora que o apóstolo enviou ele lá, falou tudo que ele estava passando. E quando o apóstolo orou por ele e repreendeu aquele demônio, apóstolo, a vida do homem ele trabalha, ele é um homem esforçado, ele trabalha, mora de aluguel também, mas há muito tempo ele conheceu minha irmã e eles queriam morar juntos, sabe? Quer casar, morar junto, só que tudo estava travado, ele não conseguia achar casa de jeito nenhum. Aí quando ele vinha aqui na terça-feira destravar de Deus,
Deus usou o Senhor para colocar a mão na cabeça dele. Quando foi na quarta-feira, irmão. Ele veio aqui na terça. E o apóstolo liberou hoje mesmo. Olha que coisa tremenda, irmão. Ele veio na terça. Deus usou o apóstolo para falar hoje mesmo. Deus, quando Ele libera a palavra, Ele não vai trabalhar quando você acorda no outro dia. Não. Quando Ele libera a palavra, pastor, Ele já está trabalhando. Quando Ele libera a palavra que vai fazer, Ele já está fazendo, irmão. Muitas das vezes Ele já até fez. E quando o apóstolo colocou a mão na cabeça dele, ele disse: hoje mesmo, Deus está destravando a sua vida. Quando foi na quarta-feira, apóstolo, minha irmã falou que recebeu uma mensagem de uma pessoa que não falava com ela há muito tempo. Mandou mensagem para ela e falou: eu estou alugando minha casa, vocês não querem alugar? Aí minha irmã pegou e falou: vamos ver a casa. Aí foi com ele lá. E disse que quando ela chegou lá, alegrou o coração dela de ver a casa. Aí ela, mulher é terrível, né? Mulher gosta dessas coisas. Ela disse que quando entrou na casa e viu o espelho na parede, ela falou: meu Deus, que espelho lindo. Aí ele falou: vê com o rapaz, se ele vende pra você. Aí ela olhou pro teto: nossa, que lustre lindo também. Aí ela falou: vou fazer uma proposta para ver quanto que ele vende, né? Aí ela falou que quando foi falar com o rapaz falou: sabe o que, bispa? Pode ficar com o espelho para você. Aí ela falou: mas e o lustre? Aí ele falou: pode ficar com o lustre para você também. Aí ela falou que na hora ela lembrou do que Deus tinha liberado aqui na terça-feira. E ela saiu do culto falando para ele: nossa, que forte que Deus falou com você e tal. Aí ele falou: nossa, verdade, né? Aí ela falou assim: você viu lá que Deus te libertou, tinha um demônio travando sua vida? Aí ele: Aí ela falou: Deus te libertou e tal. Aí ele falou: nossa, na hora que o pastor lá, o apóstolo estava orando por mim, eu me arrepiava todo. Aí ela falou: você vê? E foi uma guerra, apóstolo. Porque meu irmão estava falando que eles não iam nem vir, ele não queria vir. E minha irmã falou, né, Carol, pra gente, que na hora que ela estava aqui no culto, o apóstolo começou a orar, ela sentiu vontade de sair correndo e ir embora. Mas aí ela não foi por quê? Porque o Espírito Santo de Deus segurou ela na cadeira. Porque o que faz você fugir da igreja é o diabo, irmão. A Bíblia diz que o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Na hora que ela pensou em correr, o Espírito segurou ela e falou: não, hoje eu tenho algo grande para entregar aqui para vocês. E eles, graças a Deus, conseguiram uma casa de aluguel. E eles estavam procurando há muito tempo. Todas as casas que ele achava, eles não gostavam, o valor estava muito alto. E eles encontraram essa casa num valor acessível. E ainda quem é, irmão, que aluga uma casa, ganha um lustre, ganha um espelho? Quem é? Tem como, né? Deus tem que estar muito no negócio. E a gente louva a Deus, apóstolo, pela sua vida. Que a gente reconhece, irmão, que todos aqui, né, tem um chamado de Deus, mas a gente reconhece que verdadeiramente ele é um homem de Deus. E não adianta, irmão, falar todo mundo vai falar. Vai falar de mim, até de mim, que sou pequeno ainda, sou igual Davi. Mas o que importa é que Deus é conosco. E Deus é com cada um de vocês que está aí sentado também. Porque é como o apóstolo fala aqui todo culto, irmão. Você não precisa estar com o microfone na mão para mostrar que Deus é na sua vida, não. Eu vou te ser sincero, eu tenho tentado correr de microfone, viu? Eu nunca gostei de microfone, irmão. Nunca. E minha esposa sabe muito bem disso. Mas eu também não corro de oportunidade. E às vezes que eu falei, não, até doeu no meu coração para o apóstolo, mas era porque eu não conseguiria vir mesmo. Mas eu não corro de oportunidade. Vou para cima. E eu creio que Deus vai honrar cada um de vocês aqui. Davi venceu Golias, sim ou não? Mas sabe quando Davi foi tomar a posse do trono? Aí você não sabe, né?
Mas tem gigante que vai vencer na vida sem precisar estar sentado no trono. O trono é só consequência da sua conquista, irmão. Você vai conquistar, Deus vai elevando o seu nível até você se assentar no trono. Mas só que, se você for ver na história, Davi ele vai começar a reinar com 30 anos de idade. 30. Recebeu a unção com 17, entre 15 e 17 anos. Mas vai começar a reinar com 30. Mas isso não significa que Deus não se manifestava na vida de Davi. Deus não iria esperar Davi se assentar no trono para começar. Não, Deus já tinha começado desde quando Deus ungiu ele. Para ser mais profundo ainda, Deus já tinha começado desde quando ele estava no ventre. Ou seja, com você é a mesma coisa. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tem uma história escrita para a sua vida. Desde quando você estava no ventre, Deus já tinha uma história escrita para a sua vida. Eu falo isso por mim mesmo, irmão. Eu sou um testemunho vivo. Graças a Deus. Já era para mim estar morto há muito tempo. Mas graças a Deus eu estou de pé aqui para contar um testemunho para vocês. Para falar da palavra de Deus. E é como eu te falei, irmão. Só estou aqui pela graça. Nós estamos aqui pela graça. Mas se estamos aqui pela graça, estamos aqui por tudo, então. E eu creio que nessa manhã você entrou aqui de um jeito, mas você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui acreditando que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e tudo aquilo que você liberou através da sua boca vai se cumprir, irmão. Porque a palavra já foi liberada. E o Senhor mesmo diz que através da tua palavra pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passará. Você já parou para pensar que dentro de você, por mais que você ainda não tenha sido batizado pelo Espírito de Deus, mas dentro de você já tem partícula de Deus, porque você está respirando aí, não está? E foi Ele que soprou o fôlego de vida. E sabe o que é interessante? A palavra ela sai através do fôlego. Para você falar, você tem que ter fôlego, senão você não consegue falar. Então se você fala, você está liberando Deus. Se você fala, você está liberando Deus, irmão. Você está liberando a palavra, então vai cumprir aquilo que está saindo da sua boca. Se você liberar coisas boas, vai acontecer coisas boas. Mas se você liberar coisas ruins, vai acontecer coisas ruins. Mas eu creio que a sua boca será uma boca que vai liberar coisas boas. E você vai ser como Davi, irmão. Antes de acontecer, você vai liberar. Vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Vai ser assim que vai ser feito. E você vai ver no decorrer do texto aí, que quando Davi ele vai até o gigante, ele tá com o seu cajado, tá com a sua funda e tá com 5 pedras. Só que ele precisa usar só uma. Ele coloca na funda e quando ele vai até o gigante, ele gira a funda e ele gira e ele lança a pedra. Quando ele lança a pedra, irmão, a Bíblia diz que a pedra pegou na testa do gigante. Agora eu te pergunto, pegou na testa, mas ele usava capacete? Ele usava capacete, que ele estava com roupa de guerra. Mas só que a pedra encontrou o espaço que tinha na armadura dele. E ele foi ferido. Ele morreu? É claro que não. Ele cai com o rosto em terra. Quando ele cai, Davi corre até ele, tira a espada dele e arranca a cabeça dele. Quando Davi arranca a cabeça, ele levanta a bandeira da vitória. E qual que era a bandeira da vitória? A cabeça do gigante. E Deus honrou a palavra de Davi, irmão. Se coloque de pé levantando a sua bandeira da vitória aí nessa manhã. Levanta essa bandeira, irmão. Porque você não depende de ninguém acreditar em você. Você só precisa que você mesmo acredite que você é capaz e que Deus pode fazer na sua vida. Eu queria fazer uma oração aqui antes da gente terminar e eu passar para o apóstolo. Que você venha sair daqui em posse dessa palavra. E crendo, irmão, que o gigante ele vai se levantar. É a função dele se levantar.
Mas quando ele se levantar, você também vai se levantar. Mas não vai se levantar para correr. Você vai levantar para ir adiante. Você vai se levantar para enfrentar o gigante. E quando você enfrentar ele, tenha certeza de uma coisa, que ele vai cair por terra. E o nome do Senhor será glorificado. Eu não sei o que se levantou contra a sua vida, eu não sei o que se levantou contra a sua casa, contra a sua família. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que você está aqui nessa manhã no campo de guerra, num campo de batalha, Deus ele já está agindo ao seu favor. E ele já te entregou a vitória nessa manhã, e o nome dele será glorificado. Amém? Antes da gente orar, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: se prepara, porque você vai contar a sua história. E não vai ser de vergonha não, vai ser uma história de honra, de vitória. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por estar, Senhor, em tua casa, Senhor, em tua presença. Pois nós sabemos, Senhor, que enquanto estamos aqui, o Senhor é o Deus quem cuida de nós. O Senhor é o Deus quem cuida, Senhor, da nossa casa, Senhor, da nossa família. E nós cremos, Senhor, que tudo, Senhor, aquilo que sobrevier, Senhor, contra nós, cairá por terra, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já tem nos capacitado, Senhor, para vencer guerras. Já tem nos capacitado, Senhor, para vencer gigantes, Senhor. E o nome do Senhor será glorificado, ó Pai. Que o gigante, meu Pai, que se levantou nessa manhã, que se levantou nessa semana, Senhor, já caiu por terra e o nome do Senhor será glorificado. E só você que crê, aplauda o Senhor. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anime.